Bom, pessoal, as válvulas, ó, válvulas manuais, nós temos símbolo de válvula normal, nós temos símbolo de válvula com acionamento, ó, válvula normal, que é a válvula gacheta, ó, ela é muito utilizada em planta de instrumentação. A válvula de controle manual, inclusive, vocês viram no projeto de vocês, tá? Que vocês fizeram de identificação de simbologia. Uma válvula de controle manual, com atuação manual. Existem outras, tá vendo? Válvula de retenção e bloqueio, tem outras, válvula de diafragma, tem outros modelos. Tá? Geralmente a válvula com a simbologia da válvula transparente, né, é considerado fluido gasoso, e quando é preenchido é considerado fluido líquido. Tá? Bom, as válvulas de controle, né, nós temos, vocês inclusive viram bastante, né, na planta de vocês, a válvula de controle com atuador pneumático. Também viram bastante a válvula com atuação elétrica, tá? Mas tem a autorregulada ou reguladora, ou também chamada de autopilotada, que o próprio fluido controla a abertura e fechamento dela, né? Tem mais uma série, aquela controlada tanto pneumaticamente como manualmente, ó, tá vendo? Tem uma série de outros modelos. O que vale para a gente, o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Os atuadores que nós temos para a válvula. A gente entender, né, que a válvula é esse corpo aqui, ó, o corpo da válvula está aqui, tá? Essa gravatinha aqui, essa borboleta. E o que tiver para cima é considerado atuador. Então, ó, atuador manual, atuador pneumático, atuador elétrico, né? Tá vendo aqui, ó, atuador manual, como fica? Ó, atuador pneumático, como fica a simbologia? Pega essa e coloca nessa. Manual, pega essa e coloca nessa. Elétrico, pega essa e coloca nessa. Ok? Bom, né, que estava inserida no projeto de vocês, tá? Agora nós vamos mais fisicamente, mais tecnicamente falar, né, sobre essas válvulas, né, e tudo que contempla tecnicamente elas. Então, vamos lá. Bom, válvula de controle é um mecanismo que varia, né, a quantidade de energia ou de material em resposta ao sinal enviado pelo controlador, né, a fim de manter a variável controlada em um valor pré-determinado. Então, a válvula é isso aqui, gente, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. A válvula, ela é esse elemento. Ela é esse elemento aqui, tá? Ela é esse aqui de baixo. Para cima é tudo mesmo, é aqui. Você conecta a tubulação para um lado, conecta a tubulação para o outro, tá? Nós vamos ver tantos tipos de válvula quanto os tipos de acionamento. Bom, processo. Olha aqui exemplo de válvula, tá vendo? Essa daqui, ó, ela é uma válvula controladora de vazão, e a atuação dela, essa letra E, é tensão, né? De energia elétrica de tensão. Pode ser a letra E, pode ser a letra U, pode ser a letra V. Mas no caso de instrumentação, é somente a letra E, tá?
Então, está aqui o exemplo de uma válvula em um processo. Controlando vazão e vapor. Tá? Damper de caldeira. Né? Olha o tamanho da válvula. A válvula é gigantesca de uma caldeira. Olha aqui. Ó. Né? Aqui nós temos um pistão pneumático que ele movimenta essa haste aqui. E o giro dessa haste faz abrir essa válvula ou fechar, como se fosse uma persiana giratória, né? Então aqui, ó, processo. O nosso processo, ele vai possuir, olha aqui na imagem, ó, válvula, aí tem o acionador dela aqui, e também vai possuir motores elétricos acionando bombas ou acionando válvulas. Tá? Aqui está uma simbologia de bomba, mas aqui está uma simbologia de válvula. Deixa eu inserir aqui. Ó. Fica mais fácil de visualizar. Aqui nós temos motor elétrico acionando a abertura de uma válvula. Okay? Então aqui nós temos, de fato, uma válvula e aqui nós temos um motor elétrico fazendo a abertura e fechamento dela. Tá? Já aqui nós temos, né, uma bomba com frequência controlada por inversor e aqui o inversor de frequência no painel de controle. O inversor de frequência ele também pode ser responsável por controlar, tá? Por controlar a abertura e fechamento da válvula. Por quê? Porque o inversor, esse motor elétrico ele é muito bruto, né? Então aqui, ó, nós podemos ter um motor elétrico com a frequência controlada pelo motor. Eu vou deixar esse vermelho aqui, vou deixar o destaque. Inversor de frequência controlando a abertura e fechamento da válvula. Tá? Então, é uma forma que num processo a gente vai ter de abertura e fechamento. Perfeito? Partes das... Então, vamos lá. Nós temos o que nesse caso aqui ó, tem um conector de ar comprimido. Tá? Tem, de verdade, é só o corpo da válvula. Por quê? Porque é quem vai estar alinhado com o processo, permitindo passagem do fluido, permitindo a passagem parcial do fluido ou bloqueio total do fluido. Só que tecnicamente a gente chama tudo de válvula porque ela só vai abrir ou fechar de acordo com o posicionamento do castelo sendo atuado pelo elemento atuador. Então, aqui no exemplo, atuador, mola, diafragma. O mesmo que a gente está vendo aqui nessa imagem. Ó. Então, aqui entra ar comprimido aqui em cima. Então, o que ele faz? O ar comprimido ele vai empurrar essa haste, que aqui embaixo ó, vai movimentar esse pistãozinho para baixo. Cromado que você está vendo. Vai movimentar aqui para baixo. E aqui ó, você está vendo um visor.
Então fica uma pontinha aqui, ó, no mostrador de porcentagem de abertura. Fechado vai estar para cima, 100% aberto vai estar para baixo. Possivelmente como está essa imagem aqui da direita. Tá? Só que por que ele tem mola? Para quando você tirar esse ar comprimido, a mola empurrar, ele subir e retornar à sua posição inicial, que nesse caso aqui é uma válvula normalmente fechada. Tá? Então olha aqui, ó, como funciona. Aplicou 3 PSI. Lembra que 3 PSI equivale a 0% da variável? Então tá aqui, ó. 3 PSI, 0% variável. Né? O zero vivo, não é isso? Da variável. E como é pneumaticamente, nós temos 100% da variável quando aplica 15 PSI. Então, ele vai estar, ó, essa válvula aqui, ó, ela é normalmente aberta. Então, 0% da variável, vem o fluido, passa e dá continuidade. Aplicou ar comprimido, desce o pistão e bloqueia a passagem. Tá? Então, é uma válvula normalmente aberta. Aplicou ar comprimido maior que 3 PSI, ele vai fechando parcialmente o fluido, né? A passagem aqui de fluido. Então, exemplo da válvula de controle aqui atrás, ó, grandona. O acionamento dela, olha a haste aqui, ó. E a válvula, o corpo da válvula está aqui embaixo. Ó. Essa imagem que ela vai aparecer em alguns momentos, porque eu vou explicando elementos diferentes dela, tá? Quando for chegando a hora. E olha aqui as mangueiras de ar comprimido para acionamento da válvula. Isso aqui é uma unidade simplificada de tratamento de ar comprimido, tá? Esse ajuste aqui em cima é uma válvula reguladora de pressão, um manômetro para você identificar, e ela tem um elemento filtrante aqui embaixo. Então vem o ar comprimido, tá? Sai dela, vem para esse outro equipamento que eu vou explicar depois, que é o posicionador, e sai dele e vem, cadê? Aqui, ó, e vem para a atuação da válvula. Vou explicar ele melhor depois. Então, nós temos o atuador, temos o posicionador de válvula, né, que está fazendo o papel do castelo da válvula aqui, ó, e temos o corpo da válvula. Atuador tipo pistão, tá? Olha como é que o encapsulamento dele aqui acima é diferente, ó, tá vendo? Né? Entra ar comprimido, ele vai sair pelo outro lado. Então olha aqui, ó, o formato deles. Então o corpo da válvula fica conectado aqui abaixo. Ó. Nesse caso aqui, ó, ele fica conectado na linha aqui. Olha o símbolo do que vocês trabalharem a identificação, que vocês viram muito essa simbologia aqui, ó, é um atuador como esse. Tá? Então ele tem um pistão que encheu de ar comprimido, ele movimenta, né, esse êmbolo para baixo. Atuador elétrico. Né? O atuador elétrico, na verdade, ele está aqui. Ó. Se você desmontar essa tampa, os cabos passam por aqui por baixo, ó, por esses conectores. Você tem acesso à parte elétrica dele, que é o atuador por solenoide.
Mas essa válvula aqui em especial, ela também tem, olha aqui, ó, um acionador, um atuador manual. Então você pode estar controlando a abertura eletricamente ou manualmente deste modelo aqui. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, sinaliza, tá? Bom, válvula de deslocamento linear. Então, instalação da válvula globo, chamada de sede simples, tá? Válvula globo, porque olha uma esferazinha aqui, ó, né, que ela vai bloquear essa passagem. Sede simples é porque ela só tem um fluido, uma câmara, né, para fazer a passagem do fluido. Aí está o exemplo dela aqui, ó. Outro exemplo dela. A válvula, né, globo sede dupla. Sede dupla. Sede simples é um bloqueio só. Sede dupla tem dois. Tá vendo? Ela tem dois castelos aqui para bloqueio e permissão de passagem. Então, se ela passar demais, avançar demais, ela passa, ela recuar demais, ela passa. Ok? Ela é melhor para um controle mais proporcional. Olha o posicionador dela aqui, ó, com seus manômetros. Válvula globo tipo gaiola, né? Olha aqui o formato delas, ó. Repara que nós temos uma aqui, ó, acionado, né, por ar comprimido, e temos em série com ela outra acionada manualmente e em paralelo a ela outra acionada manualmente. Por quê? Ah, deu problema nessa válvula aqui, ó. A gente abre essa, tem uma antes também, ó. Repara, gente, ó, na imagem. Aqui dá para enxergar melhor. Tem uma antes e uma depois. E uma em paralelo. O nome disso é bypass. Tá? Deu problema nela, tem que fazer manutenção. Vai fechar aqui a anterior, vai abrir em paralelo e vai fechar a posterior. Para que ela passe direto enquanto vai fazendo a manutenção nessa válvula aqui. Para despressurizar ela. Ela parar de receber fluido e para despressurizar ela aqui ao contrário. Tá? Então, um globo do tipo gaiola. Tá? Repara que o fluido ele passa por essa gaiola que está aqui dentro. Por isso que é chamado de tipo gaiola. Se ela vai subir ou se ela vai descer. Válvula tipo diafragma. Então, diafragma é esse encapsulamento todinho aqui, ó. Aí ele tem o elemento de diafragma e uma película, tá vendo? Ou seja, o fluido que está na câmara de cima não será o mesmo que está na câmara de baixo, né? Então se proporciona maior limpeza se for entrada acionamento pneumático. Nesse caso aqui, ele é um acionamento por volante, então ele é manual. Você vai girando aqui, ele vai empurrando, né, esse deslocamento, e ele vai empurrando esse o segundo elemento diafragma aqui, ó. Então a passagem do fluido aqui dentro, ela vai sendo fechada, comprometida com o deslocamento desse diafragma para baixo. Tá? Aqui, ó. Ficou reto, aí ele vai indo para baixo e vai bloqueando 100% a passagem. Tá? Interessante desse tipo de válvula é que o fluido ele fica mais limpo, ele não tem interação nenhuma com outros tipos de fluido ou com ar externo. Né? Então, muito utilizado em indústria alimentícia, farmacêutica, bebidas. Agora, a válvula de deslocamento rotativo. Né? Então, por exemplo, a válvula borboleta, muito utilizada
lembra carro, moto antigo, né, com carburador? Então a admissão de ar era por válvula borboleta. Carro a gás, Eu a tenho um carro que é válvula assim. é por borboleta. Eu Só tenho que um carro que terceira carburador geração. assim. Oi, Hein? repete. Eu tenho um carro, um Chevette antigo. Isso, O carburador é exatamente. A assim. O abertura carburador do. é por Isso, borboleta. exatamente. A admissão de ar. Isso aí, por borboleta. Inclusive, quem tem carro a gás, a GNV de terceira geração, é nessa válvula que você mexe para regular o gás. Né? Então, manualmente, você ajusta a abertura e fechamento dela. Né? Já a válvula de quarta e de quinta geração, a regulagem é elétrica dela. Né? Eu, por exemplo, já tive de terceira geração, já tive de quarta geração e atualmente o meu carro tem gás quinta geração, né? Que Como é que é? eletricamente ele faz com o motorzinho de passo a abertura e fechamento da válvula. No gás de Oi? terceira geração usa a válvula borboleta? Usa, só que você ajusta manualmente, Ah, tá. né? Uma atuação manual para fazer abrir e fechar essa válvula aqui. Ó. Quarta geração e quinta geração, o acionamento dessa mesma válvula é por motor de passo, aí é motor elétrico. Eu, em particular, eu prefiro terceira geração. Tá? Por quê? Porque você resolve em casa. Né? Quinta geração, você chega lá e já quer condenar o teu aparelho para poder ganhar na venda de um novo. Né? Quinta geração ninguém quer mexer, então tudo eles querem condenar para vender um equipamento novo e você passar por esse problema de ficar não saber mexer e regular o seu próprio equipamento. Né? Então, terceira geração, você mete a mão ali, você regula, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, até ficar do jeito satisfatório. Então, repare, ó, o damper dela bloqueado, 50% aberto e 100% aberto, tá? E aqui nós temos algumas imagens delas, ó, tá vendo? Você faz o ajuste, aqui o exemplo manualmente, ó. Aqui, ó, manualmente ou pneumaticamente. Válvula esfera. Válvula esfera ela é muito utilizada, por exemplo, trazendo, né, para o nosso dia a dia, para a válvula geral hidráulica residencial ou válvula de chuveiro, por exemplo. Você vai manualmente no ar para tomar banho, geralmente é uma válvula com uma estrutura interna chamada de esfera. Só que industrialmente ela é enorme, né? O atuador dela, pneumático, e o corpo da válvula está aqui. Ó. Então repara como funciona a esfera. Né? Ela possui duas esferas para bloquear o retorno. Pessoal, eu desliguei aqui o vídeo porque o Colaborate, ele até mandei zap lá no WhatsApp da turma. O Colaborate me derrubou aqui mesmo com internet boa. Acontece de vez em quando. Deixa eu verificar aqui, ele continuou gravando, beleza. Bom, pessoal, vamos seguindo sem vídeo. Se aparecer aqui que estabilizou, eu abro a janelinha de novo. A válvula esfera, ela não bloqueia somente a admissão, ela bloqueia retrocessos também. Por isso que a esfera é a esfera dos dois lados, tá? E ela tem um canal de passagem, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Uma boa imagem, um bom desenho dela. Ela tem um canal de passagem. Virou, ela bloqueia a admissão e bloqueia o escapamento contra retrocessos. A válvula Canflex, né, ela é uma válvula que ela funciona similar, né, a um pêndulo, né, só que ela é giratória. Ou ela bloqueia a admissão ou ela bloqueia o ponto de saída.
né? Ela tem dois pontos que ela pode bloquear, que ela bloqueia, né? Se ela ficar girando, ela bloqueia parcialmente. Ela fica liberando a passagem como se fosse volume específico, né? Ele bloqueou, permitiu, bloqueou, permitiu, bloqueou, permitiu, sempre uma quantidade em impulsos, tá? Essa válvula, ela é possível fazer isso. Ela fica girando e ela bloqueia, permite, bloqueia, permite, né? E aqui uma imagem dela, outra imagem dela, e a gente já viu aqui a atuação dela é pneumática, mas a válvula, o corpo da válvula tem um flex nessa imagem. Bom, posicionadores, né? Posicionador é um acessório da válvula de controle que auxilia o posicionamento correto da válvula. Então aqui, exemplo, ó. Saída do controlador. Então ele vem, né? Lembra da planta, né? Vinha do controlador acionar a válvula. Suprimento de ar. Então vamos falar um exemplo aqui, ó. Deixa eu desenhar enquanto eu vou mostrando. Então aqui, digamos, só um momento aqui, achei. Digamos que o nosso controlador emita sinal de 4 a 20 miliamperes. Tá? Emita sinal de 4 a 20 miliamperes. E podemos ter aqui um compressor ou ponto de ar comprimido. Né? Ponto de ar comprimido. Esse ponto de ar comprimido eu tenho que botar a simbologia de pneumática. Tá? Então tá aqui, ó, pneumática, suprimento de ar. Então aqui nós vamos colocar, por exemplo, 20 PSI. Tá? E esse posicionador ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai converter sinal de 4 a 20 miliamperes em 6 a 15 PSI. Então, por isso que a gente tem que aplicar 20, que é para garantir que você vai ter de 3 a 15 PSI. Tá?
ou esse posicionador ele pode não ser um conversor, né? Deixa eu copiar aqui e colar para eu mudar umas informações. Ou a gente pode ter o controlador antes e ter um conversor depois. Só um momento. Então, ele pode ser somente um posicionador, né? E nós podemos ter uma malha dessa forma, né? Um ponto de ar comprimido de 20 PSI, o nosso controlador mandando de 4 a 20 mA, entre 0 e 100% da variável, o conversor convertendo 4 a 20 mA em 3 a 15 PSI, mantendo de 0 a 100% da variável, entrando. Aí aqui você vai ter um manômetro que está saindo para o atuador. Saindo quem? Saindo de 3 a 15 PSI. Tá? Então, esse manômetro ele pode estar indicando qual é o valor. Esse manômetro do controlador ele pode estar indicando a entrada de sinal 3 a 15 PSI. E esse outro manômetro aqui, ele vai estar indicando qual é a alimentação que você está colocando de 20 PSI. Ok? Então, a ideia do posicionador é você, né, receber o sinal do controlador e fazer com que isso atue a válvula, né, o braço de realimentação aqui, ó, fazer com que isso atue, né, no corpo da, no corpo não, né, atue no castelo da válvula diretamente e indiretamente no corpo da válvula. Ok? Se vocês quiserem dar print nessa tela aí, ó, ela não faz parte do slide que eu passei a vocês, tá? Principais aplicações do posicionador: vencer o atrito, né, da haste da válvula quando a gacheta é comprimida com grande força. Para válvulas de sede simples, recolocar a válvula na abertura correta quando a pressão exercida no obturador variar. Modificar sinal de saída, né? Então, o posicionador recebe 3 a 15 PSI e envia um sinal de 6 a 30 PSI,
né, para a válvula, aumentar a velocidade de resposta da válvula, que pode eliminar os atrasos de tempos provocados, né, pelo comprimento do diâmetro do tubo de ligação entre o tubo e a válvula, né, e o controlador e o volume do atuador. Então, o posicionador pode eliminar esses atrasos, né, as perdas, né, e ter a atuação do controlador. O controlador mandou acionar a válvula. Você quer fazer o contrário. Você quer que toda vez que o atuador mande acionar a válvula, você quer fechar a válvula e não abrir a válvula. Você pode inverter essa função direto no posicionador. Limitações. As aplicações anteriores são muito usadas, né? Entretanto, em processos rápidos. Então, o uso do posicionador pode ser prejudicial para a qualidade do controle, principalmente, né, no controle de vazão. Então, quando faz necessário, podemos ser usado busters, né, para pressão ou controle de volume ao invés do posicionador. Então, você bota equipamentos que vai dar um gás ali de pressão para você vencer isso. Então, a instalação de conversor de corrente para pressão em válvulas de controle. Olha aqui, ó. Corrente para pressão. Então, no ponto de pressão, você tem aqui, ó, ar comprimido, unidade simplificada, né, controladora de ar comprimido. Então, você tem, né, recebe sinal de corrente, recebe sinal de pressão, e é o sinal de pressão. Sinal de corrente vem do controlador e sinal de pressão, né, vem de um ponto de ar comprimido e você abre ou fecha a válvula. Tá vendo? Vários conversores, ó, de corrente para pressão. Posicionador pneumático, né? Então ele não recebe nada elétrico, ele é puramente mecânico, né? Então ele tem um came que ele vai fazer o ajuste desse came de acordo, né, com a movimentação dessa paleta para cima ou para baixo. E tem uma mola, né, aqui dentro, ó, que ela vai fazer a manipulação. Quanto mais pressão, mais ele vai vencer a ação da mola, né, movimentando essas hastes aqui e ela movimentando a haste que vai para dentro do atuador. Então aqui é um posicionador puramente pneumático, tá? Agora, o posicionador eletropneumático, né, ele já tem uma espécie de um eletroímã. Então, toda vez que você energiza o eletroímã, olha aqui a bobina dele, ó, energizou o eletroímã, o que ele faz? Ele cria um campo eletromagnético que puxa a ação da mola, né, e vai fazer a abertura ou fechamento do posicionador. Então, posicionador eletropneumático, né? Tá vendo? E nós temos o posicionador inteligente. Né? O posicionador inteligente, o que mudou? Não existe mais alavanca de realimentação, né? A realimentação é feita através de efeito Hall, então tem um sensor magnético de efeito Hall, que é um sensor quântico, né? Ele é altamente sensível, então qualquer variação de posição ele identifica. É microprocessado e também é programável. A leitura da posição da válvula do sinal de entrada em mA ou em pressão do atuador, você consegue configurar para aparecer aqui no display, tá? Comandos de posição da válvula, configuração, né? Você consegue parametrizar. Você tem um autoset, uma autocalibração dele. Tempo de fechamento e a abertura, né? Ele faz a compensação. Número de ciclos de funcionamento. Gráfico de pressão versus posição. Você pode deixar ele conectado a um computador e ele ir gerando isso, ou uma IHM, uma interface humano-máquina, e ele ir alimentando, né, os dados, gerando dados e alimentando gráficos, né?
histórico de configuração, limites de posição, né, de abertura ou de fechamento, caracterização do fluido através do programa de CAM linear, né? Então, ele pode responder aqui a posição do CAM de abertura e fechamento da válvula em porcentagem, por exemplo, né, linearmente. Como pode abrir a válvula toda ou fechar a válvula toda rapidamente. Então, a instalação do posicionador inteligente, olha aquela imagem de novo, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Então, eletricamente, energiza o posicionador e pneumaticamente energiza o posicionador também, né? O cabo elétrico preto aqui, ó, para energizar o controlador do posicionador e pneumaticamente, né, alimentar, ou seja, energizar mecanicamente e energizar eletricamente o posicionador. Bom dia, Lívia. Você está chegando no final da aula aqui. Eu comentei que a aula possivelmente ia acabar mais cedo, né, porque a aula ela é já matéria nova para P2. E eu ficaria disponível até o final da aula, se por um acaso alguém fosse fazer a nossa avaliação hoje, que já está disponibilizada a vocês, e tivesse alguma dúvida, algum evento, eu estaria disponível. Ou em relação às atividades práticas que vão contar para P2, se tiver que tirar alguma dúvida. Tá? A gente vai acabar no próximo slide agora aqui. Ó. Então, posicionador inteligente, né, da válvula. E a aula de hoje, Lívia, é sobre válvulas e posicionadores. Então, um aspecto mais técnico sobre a física das válvulas e os posicionadores. Tá? Mas relembrando, conteúdo já para P2. Então, o posicionador inteligente, ó, ele tem o bico, paleta com piezo, né, que é um cristal piezoelétrico, geralmente feito de quartzo, tá? Cristal piezoelétrico, né, ele pode ser feito de quartzo, que ele possui média atividade piezoelétrica e média dureza, né? E tem outros tipos que ou ele é mais duro, mas menos sensível, ou ele é mais sensível e menos duro, né? Por que duro? Porque a atividade piezoelétrica dele, ela vibra, ela ressona, né? Trabalha com ressonância. Então, se ele for muito frágil, ele quebra. Então, geralmente é feito de cristal de quartzo, né? Esse piezo, porque ele vai ter uma boa durabilidade e vai ter uma boa atividade elétrica, né? Piezoelétrica no caso. O sensor de efeito Hall fica lá embaixo, né? Aqui é o sensor de efeito Hall, e ele fica em contato, né? Tem os pontos de pressão P1 e P2, e na haste da válvula tem um ímã, e o movimento para cima e para baixo desse ímã, o sensor de efeito Hall ele vai detectar a posição que a haste vai estar se movimentando, ou seja, a posição da válvula, né? E a eletrônica do sensor Hall vai para a placa principal para entender qual é a posição da válvula. Então, essa aqui é a funcionalidade. Tá? E a gente possui sensor de temperatura também, porque dependendo da temperatura, né, ela vai modificar, né, a interpretação de posição ou de mais admissão de alimentação de ar comprimido, né? Vai ficar mais comprometida.